da reputação na hotelaria. A importância da imagem, da credibilidade, da respeitabilidade, do posicionamento, de como você é percebido, como a marca do seu hotel é percebida, né? Esse é o tema que a gente vai tratar hoje, na parceria com a Escola para Resultados, com a participação do Jefferson Munhoz e do Daniel. E eu começaria colocando a seguinte questão: por que a reputação é considerada um dos pilares mais importantes para o sucesso de um hotel na era digital? Bom, vou começar, Daniel, você pode me ajudar aí, porque eu vou falar alguns pontos que eu acho que são importantes, mas tem milhares, né? Se você pegar estatísticas na Booking, no TripAdvisor, você vai encontrar lá uns 50 argumentos, estatísticos mesmo, que comprovam a importância de reputação. Mas a primeira, e uma das mais antigas, que a gente fala, desde que eu comecei na área comercial, a gente fala o seguinte: que o cliente que faz um comentário em qualquer canal é um cliente que se interessa pelo produto, né? Cliente que reclama, que faz comentários, que faz sugestões, que quer falar com o gerente geral, que coloca no TripAdvisor, é um cliente que tem apreço para o seu produto. Ele quer ser ouvido porque ele gosta e quer continuar consumindo, né? O problema é os clientes que não comentam. Os clientes que não gostam, não comentam. Esses, né, é que são o problema, porque você não tem condições de entender, ou você vai mandar disparar um WhatsApp, ou ele comprou na Booking, ele vai receber um e-mail, mas ele ficou tão de saco cheio, tão insatisfeito, ele vai falar: eu não vou perder tempo. É tão ruim, tão ruim, tão ruim, na opinião dele, não necessariamente que seja. Não atendeu a expectativa dele, que ele fala: não vou perder tempo com isso. Não quero voltar mesmo, não vou voltar. Então, deixa eles lá com os problemas dele. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Então, o cliente que reclama é um cliente que precisa ser ouvido, porque ele quer continuar comprando. Digital hoje, a gente falou isso em outros podcasts, né? É o canal mais importante de pesquisa para as pessoas que querem viajar, seja no Google, seja no Meta, né, no Instagram, com influencers de viagem, influencers de pets e outras coisas mais. Então, você tem que, né, toda vez que alguma informação, alguma crítica, alguma sugestão vier do digital, né, você precisa responder. E pode ser um comentário, inclusive, que às vezes acontece, né? Você publica lá no Instagram, a pessoa fala: eu tive nesse hotel, esse hotel é ruim, né? E você precisa interagir com essa pessoa para poder entender o que não ficou claro para ela e conversar com ela. Outro ponto: reputação está entre as 3 mais importantes análises para decisão de compra de viagem. Isso é um estudo feito por empresas internacionais que determinam que reputação está nos top 3. Informações, ela tem capacidade de se espalhar, né, o boca a boca, muito rápido, para o bem ou para o mal. Já tive um caso especificamente num hotel que eu administrava, do cachorro fugir, do cachorro sair do hotel, se perder na cidade, e você não sabe o tamanho, aonde chegou essa informação, apareceu televisão, apareceu rádio, apareceu deputado, defensor dos animais. A sorte é que, da mesma forma que isso se espalhou para o mal, eu consegui, com a minha equipe, não eu não consegui, né? A minha equipe conseguiu, o gerente geral foi tão astuto, conseguiu lidar com a situação próximo do cliente e fazer tudo o que era possível, até chamar aquela empresa especializada em captura de animais, porque foi muito próximo aquele caso da Gol, que deu repercussão gigantesca. A gente contratou a mesma empresa para ajudar. E, assim, ficou próximo que quando você vê qual é a questão, né? O jornalista foi lá para cutucar, para falar assim: esse até é uma droga, porque não tá... o hóspede falou: não, eles estão fazendo o máximo possível para me ajudar, eu estou extremamente feliz com o que eles estão falando. Triste por ter pedido meu cachorro, ter acontecido, mas ao mesmo tempo eu não posso falar mal do hotel. Então, né, se eu não tivesse feito isso, você imagina o buzz negativo, né?
a divulgação negativa que ia acontecer, porque é muito rápido, né? Tá todo mundo ligado, né? Nas mídias sociais, tudo que acontece. Os indivíduos que querem comprar, eles vão nas mídias sociais e se identificam com outros indivíduos naquelas mídias sociais. E o cara fala, eu estou viajando para a França, eu vou escolhendo tal hotel, eu pesquiso ele lá. Esse cara parece que é um cara com o mesmo perfil meu. Deixa eu ver o que ele fala do hotel, né? É. Reputação pode ajudar a gente a cobrar mais caro. Hotéis com melhores reputações, melhores notas, melhor avaliados, tendem a ter mais de 5% em diária média acima dos seus concorrentes. E todo cliente sabe, só o último aqui, se o Daniel quiser complementar, das minhas, todo cliente sabe que vai ocorrer problema num prestador de serviço, num hotel. Todo mundo sabe. Pode não ser com ele, pode ser com outro. Mas o que as pessoas buscam na avaliação é como que o hotel conseguiu tratar e resolver aqueles problemas dos outros hóspedes quando escolheram. Ou seja, qual é o nível de importância que o hotel dá para o cliente. Daniel, algum comentário? Sim, Luiz, Jefferson, eu gosto de falar um pouco. Talvez assim, o Jefferson ele tratou o tema reputação dentro realmente da entrega de qualidade de serviço, de como o hotel é percebido não só por quem frequentou, mas né, por quem vislumbra entender uma avaliação dentro de um mecanismo de avaliação, como um TripAdvisor da vida, um Booking ou qualquer outro, né? É, mas assim, eu também penso que reputação é branding, né? É a força da marca. E no fundo, a reputação ela desempata o jogo, né? É o que eu falo assim, numa era que tudo é commodity, na percepção do consumidor. Então, o hotel é ótimo, ele é um atendimento perfeito. Isso na percepção dele, na oferta dos hotéis, né? É tudo muito, muito parecido. A gente vive numa era de ofertas commodity. Não só na hotelaria, né? Quer dizer, toda fibra, toda fibra de internet na sua casa é melhor, é mais rápida, todo mundo atende bem. Quer dizer, qual que é o seu processo de escolha no final do dia, né? Então, reputação, para mim, ele desempata o jogo. Né? Ele desempata o jogo na hora que você escolhe ir para um hotel. Poxa, eu tô indo num hotel, mas é um hotel X, não é aquele hotel Y, é um hotel X, olha que legal, né? Então, a atenção para o branding, para a força da marca, né, para a reputação que está ali, com o nível de atendimento, ele, no fundo, numa era de ofertas commodity, ele desempata o jogo. Então a gente falou em outras ocasiões, em outros podcasts aqui de performance, da gente performar, estar né, vender rápido porque o cliente busca informação. Sim, é necessário, mas sem reputação, sem percepção de reputação, né, de força da marca, você sai perdendo, né? Então, para mim, assim, de uma forma bem simples, reputação desempata o jogo num mundo onde está tudo muito empatado. Então, as ofertas ali, elas têm uma percepção de que é tudo a mesma coisa. Bom, gente, eu queria até colocar uma colherinha nessa conversa, porque atuando com foco especificamente no trabalho de relações públicas com imprensa, trabalho de assessoria de imprensa, queria ressaltar que a assessoria de imprensa, ela às vezes é confundida com uma propaganda barata, porque, teoricamente, você sai na notícia, né, e isso custa menos do que você veicular um anúncio. Na verdade, é um equívoco essa leitura, né, da assessoria, porque a grande contribuição dela é a construir reputação, autoridade e credibilidade à marca. Né? Perfeito isso. Eu acho que isso é bom lembrar, porque no mix estratégia de comunicação, a assessoria de imprensa compreende um papel relevante, e eu diria cada vez mais, na medida em que é ela que desempata, Daniel. O E a crivo gente, jornalístico, assim, é muito fácil você falar bem de você mesmo, né, Luiz? Então, um crivo jornalístico, ele vai, assim, É ele fura alguém a bolha, falando de você, fu- né? É alguém falando de fura a você. bolha desse egocentrismo. Então, assim, óbvio que eu acho que faz parte do branding você ter uma boa assessoria de imprensa, relações públicas, né?
é essencial. Talvez assim hoje, ainda hoje, né, uma ferramenta vital para a reputação de qualquer marca, né? Qualquer hotel, Uhum. qualquer marca. É isso aí. Agora, como é que a reputação de um hotel ela impacta diretamente a lealdade do cliente e o marketing boca a boca? Que dizem que o melhor veículo de comunicação de uma cidade é o cidadão, do hotel é o hóspede. Sim, sim. Eu acredito que seja o hóspede, até porque, né, o boca a boca, ele impacta, segundo a Organização Mundial do Turismo, em 36% na influência do boca a boca, das pessoas falando bem ou mal de um destino, na decisão de compra. Ou seja, é um canal de influência muito forte. Mas o que que acontece, né? Essa questão da reputação com relação à lealdade do cliente, eu falo que o mecanismo é simples. Na verdade, falando de branding, tem um especialista em branding que fala que nós precisamos desenvolver embaixadores, ou seja, defensores do nosso produto. Que seja o defensor interno, nosso funcionário, que tem que ser embaixador na marca, e seja o cliente usuário. Ambos precisam ser defensores. Com o nosso cliente interno, é sempre uma política de gestão, de motivação e treinamento. A gente vai falar isso num próximo ponto ali na frente. Do outro lado, com relação ao cliente, quando a gente fala de ele ser embaixador, eu tenho duas alternativas. A primeira, eu entrego de forma espetacular, eu encanto, eu supero a expectativa desse cliente sobre o que ele imaginava do meu produto, do meu hotel, do meu serviço. Então, quando eu faço isso, eu crio aquele wall e ele vai falar bem, ele vai falar, cara, esse produto é Duca, né? Seja o que for, seja um hotel, seja um equipamento, né? Então, você vê aí algumas marcas muito mais preocupadas com certos posicionamentos, porque vai fazer essa visão, eu sou o primeiro, eu sou mais moderno, eu sou o melhor, eu tenho a melhor usabilidade, eu tenho a melhor segurança, como na hotelaria. Quantas vezes eu já fui num hotel, né? Porque eu sou, como hoteleiro, quando eu viajo, eu gosto de conhecer muitos hotéis, é o meu papel. Eu entrei num hotel e falei, putz, não tem nada demais. Não me apeteceu. Mas entrar em outros que às vezes você esperava pouco, você fala, caramba, que experiência, que negócio surpreendente, né? Por quê? Porque é a expectativa do cliente, né? Uhum. Então, quando eu falo que você fidelizar um embaixador, está ligado ao que ele espera encontrar e receber do seu hotel, né? Seja em serviços, seja em infraestrutura. Se você consegue superar isso e encantá-lo, fazendo algo que ele não imagina que você vai fazer, você tem um embaixador. Do outro lado, volto à pergunta anterior, se eu tenho um cliente que está me colocando sugestões, críticas, considerações sobre o meu produto ou o meu serviço, eu preciso receber isso, eu preciso colher essas informações. Então, tem milhares de plataformas na hotelaria que consolidam isso, capturam essas informações em todos os canais e trazem para você. E você ali olha, analisa, responde, gera estatística, gera números para você interagir. Então, outro dia eu estava conversando com um gerente geral meu, falando, olha, cara, você está tendo muita reclamação do café da manhã, vamos entrar em profundidade? Qual é? Porque não é geral o café da manhã. Eu conheço o café da manhã do seu hotel. É alguma coisa muito peculiar que as pessoas estão observando. Então, a gente está fazendo um estudo para entender se é a apresentação, se está faltando uma variação maior, porque em quantidade e qualidade é bom, às vezes não tem variação. Ou às vezes está faltando algo que as pessoas estão querendo e que você não está entregando naquele momento, né? Então, saber e trazer isso para o seu interno e tentar resolver e responder aos seus clientes, eles vão com certeza falar positivamente do seu negócio. Oxe, eu tive lá, não tinha uma banana porque eu gosto de correr e eu quero, né, me fortificar de novo com uma banana. E de repente, no outro dia, a banana está ali porque você conseguiu interagir com o cliente em loco, que é o mais importante, às vezes, conseguir interagir em loco, entender a insatisfação durante a hospedagem, e você pode fidelizá-lo ali
colocando uma banana. Um ato muito besta, muito banal. Mas o cara come banana todo dia. Então, para ele, é inconcebível não ter uma banana no café da manhã. Jefferson, é a identificação dessas necessidades que tem um impacto emocional, motivacional forte na reputação, na avaliação da marca de um hotel. Você constrói através de pesquisa de mercado, cliente oculto, enfim, quais são as estratégias que um hotel pode adotar para construir e manter uma reputação sólida e positiva no mercado? Bom, tem vários caminhos. Você citou já um exemplo interessante, né, que é o cliente oculto, né? Várias redes hoteleiras promovem durante 2 ou 3 vezes ao ano um cliente oculto, em que esse cliente ele acompanha toda a jornada, desde a pesquisa no site, a compra, a solicitação de reserva, a compra, pagamento, check-in, restaurante, academia, contatos, ele vai pedir coisas, ele vai fazer demandas e ele vai fazer uma avaliação, né? Então, essa é uma forma de você medir, né, por você mesmo a excelência nos serviços do seu cliente, né? Porque você tem que priorizar a satisfação do cliente. Esse é o primeiro ponto. Em todas as interações, no check-in, no check-out, na academia, o cliente tem que sair satisfeito dentro da expectativa, dentro do propósito que você se propõe a ser. Não adianta o cara chegar no seu hotel achando que você é um hotel 6 estrelas, né? É um Atlantis em Dubai, mas você é um hotel 4 estrelas convencional. Aí vai bater um choque, porque tenho certeza que as satisfações não vão ser atendidas. Mas você tem como medir o nível de satisfação dessa forma. A outra forma é através de todos os canais de comunicação, os guest comments, né, que você dispara para o seu cliente, as observações que seu cliente faz em loco no seu hotel, né, a, a gestão ativa dessas observações, para mim, é um dos pontos mais importantes. Eu tenho que responder, eu tenho que interagir com 100% das observações do meu cliente. Sejam positivas, agradecer e falar que fica honrado, né? Sejam as negativas. E tem que ser customizado, Luiz, tem que ser customizado. As pessoas querem personalização. Então, se eu estou reclamando de um problema, não vou responder lá, olha, obrigado pela sua reclamação, pela sua consideração, estamos tomando providências. Não, se o problema é grave, em vez de responder, liga para o cliente, conversa com ele, explica o que aconteceu, explica o que está sendo tomado de decisão e depois você responde no TripAdvisor. Porque aí, quando você fizer isso, o cliente vai ficar feliz e falar, olha, o hotel respondeu e atendeu minhas expectativas. Muito obrigado, senhor gerente geral, fulano de tal, por ter me ligado e atendido pessoalmente. A hora que um outro cliente lê tudo isso, fala, poxa, olha a preocupação do hotel. Em vez de reclamar, de vez que responder aqui, ele ligou. É a história do limão que vira uma caipirinha, né? Exatamente, né? A gente falou da cultura organizacional forte, as pessoas internas precisam gostar de estar trabalhando ali. Eu vou deixar o Daniel falar de marketing de conteúdo e mídias sociais, também importante nesse sentido, né? E por último, eu tento direcionar os meus gerentes gerais com quem eu trabalho de tentar identificar os problemas em loco. Então, eu sempre promovo que os meus líderes, o meu gerente geral, meu chefe de cozinha, meu coordenador de eventos, minha equipe comercial, quando estão no hotel, eles deem camareiras, deem bom dia, boa tarde, boa noite, como vai o senhor, tudo bem? Em que posso lhe ajudar? Eu trabalho no hotel, eu sou o gerente geral, eu sou o chefe de cozinha, tá tudo bem com o seu café da manhã? Porque quando eu consigo identificar em loco, resolver em loco, o nível de satisfação daquele cliente é muito maior, óbvio, Muito né? bom. E, Dani, quer Daniel? complementar? Vamos lá. Eu, assim, complementando, acho que o Jefferson falou quase tudo. Eu tenho certeza que quem é um empreendedor da hospitalidade, ele escolheu, né, ser um empreendedor da hospitalidade porque ele tem algum desejo genuíno de atender alguém muito bem, né? É um ser humano diferenciado, né? Então,
a gente que é da escola, a gente quer resgatar muito isso, assim, aquele prazer de você servir o próximo, tudo bem, pode ter uma intenção até financeira, mas independente existem outras formas de você ganhar dinheiro, mas alguém que escolhe, né, abrir um hotel, gerir um hotel, trabalhar com hotelaria, com restaurante, que, assim, ele tem um desejo, teve ou tem um desejo genuíno de atender bem. Então, eu não, eu, a gente entende que praticamente 60, 70% do que o Jefferson falou é o interesse, ele é um interesse genuíno de atender bem, atender as pessoas, mas talvez assim hoje o gestor ele se perde nesse mundo de possibilidade de reclamações, quer dizer, pô, alguém está reclamando no TripAdvisor, outro no Booking, tem uma reclamação dentro do hotel, então existem ferramentas que consolidam isso, então isso é importante, assim, até em alguns cursos a gente apresenta algumas delas, mas acho que hoje qualquer um pode buscar. Então, como ele gerenciar isso de uma forma rápida, inteligente e ágil, porque a gente também entende que o gestor hoje não tem uma equipe, né, de Grandiosa. saque Grandiosa também. 2.0 para poder lidar com essas situações. Então, eu acho que primeiro existem ferramentas de tecnologia, né, que consolidam tudo isso em um único local, ele sabe todas onde estão as reclamações para ele poder agir, para ele poder priorizar o que é grave, o que não é grave. Então, acho que tem essa questão operacional, tecnológica, que é muito importante, né? Tem uma questão, a gente tratou até num curso nosso de reputação, que muitas vezes é o que o Jefferson falou, cultura. Então a gente vai dar um exemplo prático aqui. Um dos nossos professores, um gerente geral de um grande hotel, ele criou um procedimento de chegar no café da manhã, ele mesmo, né, falar com cada hóspede, tudo bem, você tá tudo certo, se tem alguma reclamação, para a gente é muito importante. E ele falou que ali a escutativa dele já foi zonas de oportunidade de melhoria, né? Então, o fato de você abrir um canal de rápido, onde as pessoas possam elogiar ou reclamar, é só querer fazer. Pode ser um caderninho, né, Jefferson? Para o cara, ou pode ser uma tecnologia disruptiva, mas assim, você abrir um canal para ouvir e a pessoa, não é só você ouvir, mas a pessoa poder entender que ela quer ser ouvida, né? Então, são coisas ali super simples que talvez assim hotéis de 100 anos atrás faziam e a gente, restaurantes, esqueceu de fazer, né? Então, abrir o canal de escuta, né? Abrir o diálogo. Então, e abrir o diálogo é você responder, é você ser ativo, você ser genuíno na resposta, e tratar, né, os seus hóspedes, né, com todo o respeito que eles merecem. E é isso, acho Mas que você sabe, Dani, por isso que é, muitas vezes uma pousada, né, um hotel pequeno de luxo, né, que consegue ter este carinho, ele consegue desempata o jogo, né? Como a gente falou, ele, né? Desempata o ele jogo. consegue fazer algo que as pessoas valoram e pagam mais É. por isso. Pagam mais por isso, exatamente. Pagam mais por isso. Quer dizer, infelizmente, o tratamento genuíno hoje ele virou um diferencial competitivo. Eu falo infelizmente porque, né, isso deveria ser, né, a Comum. relação da hospitalidade é uma relação quente, ela não pode ser muito fria, né? Então, é um diferencial competitivo você humanizar, né, a relação. Então, isso faz parte disso. Lembrando que, né, assim, as próprias redes sociais, né, como a gente estava falando, como ela serve para você vender, você ter reputação, ela também ela é um canal de eventuais reclamações, né? Então, assim, quantas quantas vezes você vê lá um post lindo, maravilhoso, tal, e aí o pessoal ali reclamando, não, mentira, isso aí não tem nada a ver, essa piscina aí tá quebrada, né? Meu filho se machucou e não teve nessa piscina aí, que não tão... Então, entender que é uma via de mão dupla, né? As redes sociais, cada vez mais assim você tem que gerenciar, porque as consequências elas são muito rápidas, né? São muito rápidas de reputação. É, Gente, são. Então, eu vou dar perdão. um exemplo, o último exemplo para a gente fechar nesse nossa conversa aqui. Esses dias atrás aí teve, infelizmente, um hóspede que estava num hotel nosso e veio a passar mal, né? Passou mal, foi para o hospital e veio a falecer, né? E o pessoal estava lá em evento, coisa do gênero. E assim, sorte nossa que a equipe que estava lá
tinha tido um treinamento de gestão de crise, tinha tido, né, uma tratativa para lidar com essas situações, que depois a equipe da empresa, né, que estavam lá juntos, que ficaram totalmente desnorteados, né? E a gente conseguiu acolher e resolver por eles. Eles depois chamaram a gente, gerente geral, pediram até para chamar o dono do hotel para agradecer, né, para elogiar o nível de atendimento e atenção numa situação diferente, difícil, né? A gente fala às vezes que é só a hospitalidade num processo normal, mas também a gente tem, como eu falei, do cachorro, falar de morte, outras situações, roubos, furtos. Hotel é um ser 24 horas aberto, né? E que acontece de tudo. Se a gente fosse escrever livros sobre o que acontece no hotel, dava para fazer, né, um livrinho com muitas páginas, né? Muitas Com páginas. certeza, com certeza. E pegando o gancho da escuta ativa, eu queria deixar claro aqui a todos da nossa audiência, a todos os hoteleiros, profissionais da hotelaria que nos acompanham, que nós temos o nosso canal de WhatsApp aberto no portal para ouvir, inclusive, sugestões de temas que possamos vir a retomar aqui com o Jefferson, com o Daniel e com outros profissionais recomendados pela Escola para Resultados, essa instituição que é fidedigna, dedicada à promoção da qualidade da prestação de serviço na hotelaria. Nosso propósito é comum e aproveito, então, para agradecer a presença do Jefferson, do Daniel e deixar a palavra com vocês para o encerramento. Legal, obrigado por mais um podcast. Esse é o nosso terceiro. Estamos aprendendo, né, juntos aqui a fazer um podcast curtinho, né? A gente que gosta da área de humanas fala muito. Então, a gente deixa as portas abertas da escola através do portal hoteleiro, com os nossos cursos. Esse tema de reputação, a gente tem um curso gravado, seja o Hotel Número 1, comigo e com o Rafael Matini. É um curso bem legal, a gente já teve em outros momentos esse curso ao vivo, vamos ver se futuramente a gente lança ele de novo ao vivo, mas ele está lá gravado, quem quiser entender, comprá-lo com desconto especial do portal hoteleiro, por favor, o faça, né, um desconto de 30% aí. Então, é um curso que teve uma nota 5 por todos os participantes. Eu acho que ele consegue instruir passo a passo, ensinar como responder, quais são as plataformas, né? Tudo isso que a gente falou aqui em 15 minutos, 20 minutos, a gente fala em 2 horas e meia de curso. Daniel, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.